Igreja amada, graça e paz de Jesus Cristo seja com todas as famílias aqui representadas. Que início de semana especial, irmãos. Tivemos a oportunidade de pela manhã, como ao início falamos, ser expostos pelo Evangelho e com toda certeza a grande parte aqui teve um domingo maravilhoso e nós tributamos a Deus nossa gratidão. Vejo aqui algumas pessoas que nos visitam, sintam-se em casa, a casa é do nosso Pai. Se há próximo de você aí alguém que você entende ser um visitante, diga para ele: olha, que bom que você está aqui, muito bom você estar conosco nessa noite, e que a bênção do Eterno esteja sobre ti, sobre a tua casa. Vi ali o reverendo Newton, sua esposa, Deus abençoe, Rev, em nome de Jesus, felicidade, bom o senhor estar conosco hoje congregado. Queridos, abramos nossas Bíblias, livro de Ruth, você leu na liturgia o livro de Juízes. O livro de Ruth está logo após o livro de Juízes, e você vai observar comigo os 5 primeiros versos deste livro pequenino da Escritura, um livro que contém 4 singelos capítulos, mas que traz a nós muitas e muitas verdades preciosíssimas, espirituais, para o nosso coração. Ruth, capítulo 1, versículo 1, diz a Escritura Sagrada assim: Nos dizem que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar em Belém, ou na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque. Diz o texto, sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram à terra de Moabe, segundo a Escritura, ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. Esses filhos, segundo o verso 4, casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra, Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim aquela mulher desamparada de seus 2 filhos e também de seu marido. Lerei novamente o verso 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Observe o último versículo do livro de Juízes, último capítulo, último versículo, versículo 25. O autor sagrado diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Somente até aqui. Deus, obrigado pela sua santa palavra, que com toda certeza tem alimentado a nossa vida, tem falado conosco, ministrado preciosidades a cada um de nós, teus filhos. Nós reconhecemos que estar diante da Escritura é estar diante de uma terra santa, aonde nós precisamos adentrar, ó Deus, com os pés e tirar as sandálias desses pés. Sabemos, ó Deus, que se o Senhor não abrir os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos, o nosso coração, não soprar sobre nós pela ação do Espírito Santo, nós não conseguiremos compreender a grandeza das letras sagradas bíblicas, ó Pai. Por isso, mais uma vez, Senhor, apieda-se de nós. Nós cantamos ao Senhor tantas canções que retratam o nosso amor. Declaramos a Ti que o Senhor é o nosso tesouro em Cristo. Declaramos ao Senhor que queremos ser um vaso separado, um vaso abençoador, e que o Senhor então, ao entender que esse é um sentimento coletivo,
se apiede de nós e fale mais uma vez com essa comunidade de cristãos, ó Pai, da qual nós fazemos parte. Que aquele que ouvir e compreender as verdades lidas desses versículos possa ser desafiado àquilo que é o mais nobre, a prática, o caminho da obediência. E nós sabemos que apoiados em nós mesmos, jamais nós vamos conseguir. Por isso nós precisamos muito dessa ação do Teu Espírito Santo, como diz João 3, verso 8, que o vento, ele sopra aonde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que nascido é do Espírito, e nós almejamos fazer parte destes que nasceram do Espírito, Senhor, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos e irmãs, o tema nessa noite é o Deus presente que se esconde. Certa feita li um livro de um coreano, que tinha esse título, o Deus presente que se oculta. E quando nós estamos diante desse singelo livro de 4 capítulos, é um dos 66 livros bíblicos, de 2, que contém na sua autoria, ou no seu título, perdão, nome de mulheres. O outro, além de Ruth, é o livro de Esther. E quando nós nos deparamos com o livro de Ruth, e nos versos que nós lemos, ainda não citou a pessoa de Ruth. Os 5 versículos que lemos está falando de uma família que tem como cabeça um homem chamado Elimeleque. Sua esposa, segundo o texto bíblico, se chama Noemi. Esse casal tem 2 filhos homens, um chama-se Malom, o outro Quilion, e eles moram em Belém. Eles moram na terra prometida por Deus a Abraão, e eles ali se estabeleceram. E nesse ambiente de Belém, eles nasceram, eles, além de aprender os preceitos bíblicos, ali eles estão vivendo a vida comum do lar, mas é dito no versículo 1 que uma crise se instalou em Belém. O versículo 1 diz que houve fome na terra. O hebraico nos diz, apontando para Belém, que significa casa do pão, que Belém está agora sem pão. É como você sair do templo, ir até a padaria, chegar na padaria e perguntar, tem pão? E você se decepcionar com as prateleiras vazias e observar que aquele ambiente que outrora tinha pão fresquinho, agora quando você chegou ali, não tem pão. Você volta no outro dia, não tem pão. Você volta na outra semana, a resposta é não tem pão. Mas tem ali as prateleiras bonitas, o forno está tudo certinho. Os ingredientes, as massas, está tudo certo, porém não está sendo fabricado o pão. E Belém vive isso. Ela tem nome sem realidade. Ela tem nome de um ambiente onde o pão existe. Mas o texto bíblico nos mostra que a crise se instala naquela região de Belém e Efrata. E quando nós vemos estes versos, principalmente no capítulo 1, que contém 22 versículos, nós vemos a presença de Deus, ou a presença do Eterno, de maneira muito sutil, mas não de uma forma como nós gostamos e vemos na Escritura. Você vê um Deus que está presente, mas de maneira sutil e oculta. E nós vamos aprender um pouco, algumas verdades, e para isso, de forma introdutória, preparando, lendo, ruminando, meditando nesse texto essa semana, me veio à memória um missionário muito relevante do século passado, chamado Jim Elliot, um dos mártires relevantes do século 20. E curiosamente, este homem, poucos sabem que antes de ir para os índios, o Arani, ele enfrentou uma grande tentação. Durante a sua preparação para o campo, houve uma crise de recursos, e uma oportunidade surgiu, curiosamente, para ele assumir um cargo de alta remuneração na América. E se ele assume esse cargo, ele diz na sua biografia que o reino poderia ser financiado. Vozes se apresentaram. Jim, é a oportunidade da sua vida, cara. Jim, você vai largar aqui e ir para aquele ambiente de crise,
aquele ambiente que você vai ver uma vida incerta. E aí na sua biografia é dito que ele escolhe ficar. E foi a escolha mais sábia que ele pôde fazer como alguém envolvido na missão de proclamar a mensagem do Cristo. Porque ele escreveu no seu diário o seguinte relato: eu escolhi não o conforto daquela posição, porque o medo havia da escassez. Mas se eu aceito aquela posição em detrimento da missão que Cristo me chamava, eu estaria morrendo em vida. E eu resolvi permanecer. E por permanecer, eu fui alguém consciente do chamado da minha vocação. E ele permaneceu na sua Belém. E embora morreu tão jovem, a sua escolha impactou milhões de pessoas, algumas naquele tempo e outras ainda hoje. Igreja querida, o ano é 2026 e é estabelecido por nós como igreja ano das escolhas certas. Mas eu quero, à luz desses versos, lembrar você que escolhas certas não nascem em tempos fáceis, nascem em tempos difíceis. Escolhas acertadas precisam ser forjadas em tempos, às vezes, de silêncio, de perda, de incerteza e até de rompimento. E como um amigo me disse certa feita: Carlos, existem remédios que eles aliviam a dor num momento, mas o problema vai continuar crescendo no silêncio. E está aqui o livro de Ruth, esse livro que nos mostra no capítulo 1 uma família. Você vê casamento, você vê fome, você vê luto, você vê decisão, você vê migração, e é exatamente nesses momentos que a nossa fé é provada. Será que você vai confiar no provedor ou na provisão? Será que você vai permanecer em Belém ou vai fugir para Moabe? E aí nós vamos observar em 3 percepções o que esse texto diz. A primeira delas: em tempos de crise, o nosso coração é revelado. Repito, em tempos de crise, os nossos corações são expostos. A crise não era apenas econômica, mas a crise era apenas espiritual. E te explico de forma muito breve. O texto que o presbítero Tiago leu na liturgia, no capítulo 2 do livro de Juízes, nos mostra um período relatado na Bíblia, que nos seus 21 capítulos, você tem denominado o Senhor levantando juízes para, num período de 350 anos, o Senhor então, através desses juízes, governar o seu povo em meio à terra prometida. Josué e aquela geração que Josué adentrou, aquilo que chamamos de Canaã, se estabeleceram ali, estão vencendo, estão tomando posse da terra. E a Escritura diz que alguns deles estão já velhinhos, estão morrendo. Uma geração está nascendo, e em meio à geração que nasce, e a geração de Josué, que está indo a óbito, recolhida por Deus, diz a Sagrada Escritura, que pela ausência de transmitir o legado, de transmitir aquela essência da fé no Deus, em Yahvé, no eterno, a Bíblia diz que eles entram num período então agora de não conhecimento do Senhor. A nova geração não conhece o Senhor, os feitos do Senhor, a bondade do Senhor. Aquilo foi ficando distante. E adentra-se o período de juízes. Existe um homem na história da igreja, um inglês, chamado T. Austin Sparks, que certa feita ele disse que quando nós lemos os 21 capítulos do livro de Juízes, Magno, nós temos que tomar um banho depois. Porque a sensação que a gente tem é que o nosso coração, a depravação humana, ela chega escancarada nesse livro, de maneira que é um processo onde o Senhor permite uma mulher liderar. O nome dela é Débora, porque a ausência dos homens era tamanha, que o Senhor então utiliza da vida de Débora, profetiza, mulher de Lapidote, e a Escritura nos mostra lá, que ela julga as causas que vêm até ela. E no meio desse período de anarquia, onde cada um faz o que acha mais reto, porque o último versículo lido no livro de Juízes diz, naquele tempo não era ainda o período monárquico, não havia rei. Naquele período cada um fazia o que achava mais reto. Alguém já disse que se nós não tivermos liderança, não tivermos orientação,
até a quitanda do Somanel, ela vai para o Beleléu. Imagina, aqui, nesse tempo aonde não tem governo, não tem direção, cada um faz de acordo com aquilo que o coração pensa, aquilo que sente. Então Israel, o povo de Deus, o povo da aliança, o povo do pacto, vive uma anarquia econômica e espiritual, e isso desemboca também na realidade ao qual eles estão agora se rendendo e adorando a outros ídolos. Resultado, o Senhor vem e, cumprindo a palavra em Deuteronômio 28, ele disciplina o seu povo. E Deus, em Deuteronômio 28, ele diz que se este povo, que é chamado a adorar a ele como único Deus, se prostrar diante de outros deuses e permitir que o seu coração, que a sua vida seja direcionada por aquilo que nós chamamos de outros ídolos, ele diz que ele vai vir, vai disciplinar o seu povo, mesmo esse povo sendo um povo que saiu do Egito, e vai ser esse povo amado, disciplinado pelo Deus bendito. E aí você está diante de um versículo: nos dias em que julgavam os juízes, veio a fome na terra, porque desavisadamente, você que não tem talvez familiaridade com o capítulo, você vê na vida de Elimeleque um homem previdente, um homem que entende: olha, a fome chegou, o que eu vou fazer? Eu vou então sair daqui. Mas nós somos do Ocidente, passou-se mais e mais aí de 4 mil anos, e curiosamente, nós não temos a mesma realidade cultural daquele contexto. Por quê? Porque aquele povo ao qual Noemi e Elimeleque servem, nascem e têm o pedigree a nível de sangue, eles valorizam a terra, a geografia, porque a geografia é uma geografia que Deus prometeu, ao qual prometeu ali fazer com que o seu nome fosse exaltado. Deixar Belém, deixar a terra prometida em busca do alimento diante da fome, ao ler o texto, é uma atitude ao qual revela o medo, o pavor, e não é uma atitude de alguém que está sendo cuidadoso com os seus. Por quê? Porque imagine-se comigo, ele poderia observar os seus compatriotas, ele poderia pedir ajuda a outras tribos que estavam na mesma situação dele, ele teria ajuda mútua no meio dos seus familiares, dos seus parentes, mas o texto diz que ele resolve sair dali, e ele decide habitar na terra de Moabe. E o mais grave, se você ler em Deuteronômio 23, Deus permite que Moisés escreva que o povo do Senhor não deveria se aliançar com os moabitas. Está dito lá: Moisés, o meu povo, não deve se aliançar com este povo que no caminho, quando vocês estavam saindo do Egito, não ofereceu pão, água, alimento para vocês. E por não ter servido vocês então não tenham aliança com eles. Está em Deuteronômio capítulo 23. Mas o tempo passou. Elimeleque, que possivelmente já tinha ouvido esta fala de Deuteronômio 23, ele decide, ele escolhe mal, escolhe abandonar, sair de Belém, fugir espiritualmente, imprudente, porque estava na terra da aliança, o lugar onde Deus prometeu habitar com o seu povo, e ele, orientado pelo momento, pelos sentidos naturais, ele entende que não vai mudar somente geograficamente, mas conscientemente. Ir para Moabe é você abandonar o governo de Deus sobre a sua vida. Quando o medo governa as decisões, igreja amada, a nossa fé, ela encolhe. Repito, quando o medo governa as minhas escolhas, a minha fé, ela é silenciada. E escolhas feitas sob o domínio do medo quase sempre ignoram aquilo que Deus está fazendo. De maneira que a pergunta que eu faço para você nessa noite é: quantas vezes você e eu nos parecemos com Elimeleque? Deus nos coloca numa encruzilhada
e a gente precisa decidir. E aí o medo vem, e tem um medo que paralisa, e o medo é interessante, porque o medo que paralisa pode também impulsionar. Haja vista o caso de uma mãe que todo mundo ri dela porque ela tem medo de barata. Eu sei que as mulheres todas aqui, nenhuma tem medo de barata, mas pode existir uma mãe que tenha medo de barata. Aí, de repente, o seu filho, um cão raivoso, vá para pegar o seu filho. Essa mesma mãe que tem medo de barata, ela é capaz de pular na frente de um pitbull para salvar o seu filho. Porque o mesmo medo que trava e que paralisa é o mesmo medo que impulsiona, que gera coragem. É o ir mesmo com medo. E quantas vezes nós somos testemunhas disso? E aí nós vemos que Elimeleque, líder do lar, ele tem que decidir. Eu vou confiar aqui no provedor ou vou fugir em busca da provisão? E ele opta pelo caminho da fuga, nos ensinando que nem sempre fugir é o caminho mais seguro, porque muitas e muitas vezes revela desconfiança no Deus provedor que cuida e revela a nossa precipitação. E aí nós vamos para o segundo ponto. Se toda crise revela o coração, expõe meu coração, escolhas precipitadas vão afetar a nossa família. E aí sim as coisas vão se apertando um pouco mais à luz do texto bíblico. Por quê? Elimeleque decide, e ele partiu de Belém. Talvez quando Elimeleque saiu, ele fez como muitos de nós, é só durante um tempo. Vamos, amor, vamos para Moabe, e se você está oferecendo resistência, a gente vai ficar lá 30 dias só. E ele foi. Só que ele ficou 1 mês, ficou 2. Ele não escreveu na agenda que ele iria morrer em Moabe. Ia deixar a sua esposa numa cultura patriarcal desprovida da sua presença. Ele não colocou na agenda que os seus filhos, Malom e Quilion, iriam casar-se com mulheres moabitas, que nós não sabemos com quais dessas mulheres eles casaram, se Malom casou com Ruth ou com Orfa, não se sabe no texto, mas é dito que eles casam com mulheres pagãs, mulheres ímpias, sendo alguém que cresceu no ambiente do pacto, no ambiente da aliança, e agora a sua decisão afeta a ele, a esposa, e afeta os seus filhos, gera consequências, e escolhas erradas raramente ficam restritas a quem escolhe, porque se ele vai para Moabe, uma coisa é certa, Moabe parecia para ele naquele momento um lugar seguro, parecia um lugar de vida, um lugar que ele entendia que tinha provisão, e ele então partindo para ali, ele vai chegando naquele ambiente, ele revela o quanto ele se precipitou, e lá na conclusão dessa reflexão nós vamos observar, porque pastor Carlos, o que é precipitação? Segundo a nossa língua portuguesa, precipitação é imprudência, afobação é pressa. Quantas e quantas vezes eu e você somos afobados? Quantas vezes eu e você agimos sem refletir, na base da nossa pressa, na base do ontem? Porque muitas situações requerem isso. Inclusive o Cristo, quando esteve diante de Judas Iscariotes, olha para Judas e diz no ambiente da intimidade para Judas assim: Judas, o que você tem que fazer, faz depressa. Se até para coisas ruins, como negar o próprio, entregar e vender o próprio Cristo, Cristo diz, seja proativo, está no seu coração, o que você tem que fazer, mas ele não contou para todos, falou para ele, o que você tem que fazer, faz depressa. Agora, quantas vezes nós sofremos por causa das nossas precipitações, no nosso falar, precipitamos nas nossas atitudes, e Elimeleque, ele entendeu erradamente, pensando que ali tinha pão para preservar a vida, e ele esquece que nem todo lugar que oferece pão preserva a vida, de maneira que situações claras, onde o alívio imediato é confundido com direção de Deus, são muito comuns no nosso tempo. E para isso,
eu chamo a sua atenção para pensar comigo em 3 situações muito claras que o alívio imediato é confundido com direção de Deus. Primeira delas, eu vou abandonar a igreja ou a comunhão da igreja porque tenho problema com irmãos. Quem já viu isso aí? Não são poucos aqueles que lá no seu íntimo estão dentro da sua Belém, mas a Moabe da decisão precipitada, ela está dentro do nosso coração. E não são poucos aqueles que abandonam a comunidade onde eles são servidos por motivos não nobres e a mesma comunhão ali por causa de conflitos. E algumas coisas a gente tem que pensar acerca disso. Porque pode estar alguém aqui entre nós assim, em meio a essa encruzilhada. Pode ter alguém nos assistindo em dado momento que tem essas dúvidas. Algumas coisas cooperam para a gente pensar e ganhar luz acerca desse ponto. Por exemplo, onde tem pessoas, tem problemas. Segunda coisa, mas onde tem pessoas, tem soluções. Outra verdade, vão surgir em qualquer comunidade de fé, feridas, confrontos, frustrações, batalhas entre egos feridos. E não são poucos aqueles que vão optar por sair rapidamente, pensando que encontraram paz e descanso. Eu te lembro, isso é alívio imediato. Mas eu pergunto, e o crescimento que Deus quer produzir por meio da maturidade na sua vida? O crescimento que Deus quer produzir na sua vida por meio do perdão, da segunda milha, por meio da restauração. E aí nós muitas vezes fugimos do confronto, não temos o coração curado, e a gente vai levando uma vida onde a transformação do nosso caráter fica sendo adiada para amanhã, e levando uma realidade de muita inconstância. E pasmem, o mais grave, muitos pais perdem seus filhos justamente nesses momentos. Segunda questão, que somos precipitados quando nós trocamos princípios por estabilidade. Quão comum, famílias que aceitam trabalhos, sociedades, práticas financeiras que ferem valores bíblicos, que lá no íntimo você tem, e justifica-se assim: eu necessito dessa provisão de momento. O dinheiro entra, a pressão vai diminuindo, mas o preço espiritual é alto. O dinheiro entra no bolso, a pressão externa diminui, mas a ausência de paz na consciência fica muito grande. De maneira que o sustento vem rápido diante da consciência pesada. E aí a mensagem que se passa aos filhos é o seguinte: prosperar materialmente é muito mais importante do que obedecer a Deus e os seus princípios. Elimeleque, ele está olhando para Moabe. A terceira realidade, irmãos, além de trocar princípios por estabilidade financeira, é quando nós vemos: eu vou encerrar um casamento sem esgotar os caminhos da restauração. Porque qual casal não tem desgaste emocional? E diante do desgaste emocional, o divórcio pode parecer um livramento. E não poucas vezes, a dor vai diminuir, o ambiente vai ficar mais leve. Mas a obra profunda de perdão, de arrependimento, de reconstrução, não acontece. De maneira que nem toda paz emocional, nem toda paz imediata é cura verdadeira. E a igreja de Jesus vai normalizando aquilo que fere os princípios de Deus. Normaliza-se o divórcio, baixando o padrão de Cristo, de maneira que colocando o divórcio como solução e não experimentando a beleza da restauração. O crescimento espiritual que traz vida para uma família, para uma comunidade, porque nenhum casamento diante de mim, nessa noite aqui, sobrevive de boa intenção. Mas casamentos vão sobreviver através de obediência e olhando para a aliança, onde Deus é testemunha. E quando
Elimeleque saiu da aliança, da esfera da aliança em Belém, ele chega em Moabe e ele morre. Os filhos morrem. E aí você vê, em número de abandonar a igreja ou a comunhão por causa de conflito, trocar princípio por estabilidade financeira, encerrar um casamento sem esgotar os caminhos da restauração. E quarto, é quando nós silenciamos a disciplina espiritual para evitar um desconforto, porque disciplina causa desconforto. Todas as vezes que corrigi os filhos, eu e a esposa em casa, dói muito mais em nós tirar, naquele tempo da vara, uma varinha, uma chinelada, dói muito mais no pai, na mãe. É desconfortável. Mas quantas vezes nós que somos pais queremos evitar corrigir os filhos e trazendo para a vida espiritual, para a vida da igreja, quantas vezes nós presbíteros, docentes e regentes, nós de alguma forma queremos evitar confrontos, queremos evitar confrontar o pecador em amor, com sabedoria, evitar textos difíceis para manter um ambiente leve, o clima vai melhorar, mas o caráter nunca vai mudar, porque é bíblico, irmãos. Hebreus 12, que filho há que o pai não corrige? E se vocês estão sem disciplina, pode ser sinal de que vocês não são filhos, mas bastardos. Está lá na carta aos Hebreus, capítulo 12. De maneira que quando o caráter não é transformado, não é tratado, as pessoas vão ficando satisfeitas com elas mesmas, muito satisfeitas, mas espiritualmente muito fragilizadas. Deus se oculta, mas não abandona. E aí veja comigo, observe nesses dois pontos que nós vimos, primeiro deles que o Senhor nos traz, em tempos de crise os corações são expostos, escolhas precipitadas afetam a família, e para concluir, nós compreendemos diante desse verso, que lá no versículo 6 do capítulo 1 de Ruth, está dito assim: então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ela ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Agora veja, o versículo 4 diz que elas ficaram ali quase 10 anos. 10 anos ou quase 10 anos é muito tempo. Foi um tempo considerável para o marido falecer, foi um tempo considerável para os filhos se casarem, e esses filhos também, talvez envolvidos em alguma realidade, até mesmo dentro daquela comunidade que não os aceitava, eles foram também visitados pela morte. E ficou-se Noemi com 2 noras, uma de nome Orfa, aí sim uma de nome Ruth. E quando Noemi chega a notícia no verso 6, se dispõe ela com as suas noras e ela volta da terra de Moabe, porquanto nesta, lá na terra de Moabe, ela ouviu que o Senhor se lembrou do seu povo, dando-lhe pão ou dando-lhe alimento, como algumas versões dizem. Nós aprendemos que Deus nunca perde o controle, Ele trabalha no silêncio. Isso é maravilhoso. De maneira que é nesse ponto do livro que vai começar uma linda redenção. Não é entre o amor de um homem e uma mulher. Esse livro vai mostrar para nós o amor de uma nora por uma sogra. E dentro desse livro você vai observar, no capítulo 1, que a realidade desses moabitas, povo pagão. Mas você chega no capítulo 2, você vê o campo de Boaz. No capítulo 3, você vê a eira de Boaz. E no capítulo 4, você vê o portão de Belém. E lá no final do livro de Ruth, é dito que Boaz, ele como resgatador, ele traz Ruth, ele vai se casar com Ruth.
E a Escritura diz que das gerações de Pérez, Pérez vai gerar Esrom, Esrom a Rão, Rão a Aminadab, Aminadab a Nasson, Salmão gerou Boaz, e o último versículo do livro de Ruth diz, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. E se você for continuando, vai chegar lá em Jesus, e na genealogia de Mateus, está lá o nome dessa moabita, o nome dela Ruth, na genealogia de Cristo, o nome daquela que era pagã, mas que se converteu a Deus, ao único Deus, através do contato dela com a sua sogra, ao qual ela decide voltar com aquela sogra para a terra que a sua sogra entendia era a terra da promessa. Deus se lembrou do seu povo, e isso então, meus irmãos, nos faz agradecer a Deus, porque no início do livro você vê Belém sem pão, agora você vê em Belém tendo pão, agora você vê Jesus Cristo, séculos depois, Belém recebendo o pão do céu, do mesmo jeito que tem Deus presente no livro de Ruth, você olha para os evangelhos e você vê o Senhor presente na cruz, presente nas nossas escolhas, e do mesmo jeito que eu comecei fazendo aqui uma pergunta introdutória, ou citando algo que um amigo me disse, existem remédios que aliviam a dor em minutos, mas não tratam a causa da doença. A dor some, mas o problema continua em silêncio. E eu me recordei de aproximadamente 5 anos atrás, era uma madrugada, 2 horas da manhã, lá em casa, Leca estava à noite sentindo um pouquinho de mal, e 2 horas da manhã ela vai à sala e ela de repente dá um grito ensurdecedor, se lança no sofá, mão na barriga, no peito, meu menino sai do quarto correndo, pula na mãe, começa a chorar, num desespero, como se a mãe estivesse infartando. Eu ia para um lado, ia para o outro, pegava o telefone para tentar ligar para o cara da ambulância, um presbítero amigo lá na cidade onde eu morava, consegui falar com ele, e ele chegou, e a Leca à beira de desmaiar, virava o olho, e eu pensava, o que é isso? Na minha concepção, o Senhor está recolhendo ela, e orava, e ao mesmo tempo desespero, e orava, aquele misto que você sabe perfeitamente como é. Para encurtar a história, esse amigo chegou, colocou aquela maca lá na sala, colocou a Leca em cima, entramos para dentro da ambulância, fui na parte de trás com ela, chegamos na cidade de Manhumirim, adentramos aquele local do hospital, passou ali 4 horas, a dor foi sanada, deu-se um remedinho para aquela dor passar, e procuramos um amigo médico no outro dia, ultrassom, passou as indicações, falou para nós o seguinte, olha, pedra na vesícula. Naquele mês ela teve aproximadamente umas 5 crises pesadas, até o dia da cirurgia com o doutor Danilo em Carangola. E eu aprendi, irmãos, quando eu peguei aquela receita, que existem remédios que aliviam a dor em minutos, mas não trata a causa. A dor some, mas o problema continua crescendo. O alívio é algo divino, e louvado seja Deus. Mas existem remédios que é como anestesia, alivia num momento. É assim que Elimeleque não entendeu isso. Ele não se atentou e fugiu da pressão que aliviava o coração. E ele não viu que Deus muitas vezes estava tratando algo mais profundo nele, é o caráter, é a dependência, é o arrependimento. Elimeleque, quando chegou em Moabe, sentiu alívio, mas estava anestesiado. O que Deus quer não é tirar a dor, igreja querida. Deus quer tirar a pedra. A pedra que às vezes está no seu e no meu coração, muitas vezes. E Ele é especialista em transformar corações de pedra em corações de carne. Ele pode fazer isso. Mas o texto, nesses 5 versos, aponta para Cristo. Por quê, pastor? Te dou 2 exemplos. Primeiro, quando você olha para um homem chamado Elimeleque fugindo, você tem que olhar para os evangelhos e ver um Cristo permanecendo. O Elimeleque foge, porque ele é como você e como eu. Jesus,
ele permanece onde a gente teria fugido. Jesus, quando você lê os evangelhos, você vê Jesus no deserto. O próprio Satanás surgindo para o tentar durante 40 dias, fome intensa. Jesus vence com a palavra. E ele é vencedor, permanecendo, não fugindo, não aceitando atalhos. Você vê um Cristo que a palavra nos mostra não evitando o deserto. No final do seu ministério, nas últimas semanas, ou na última semana, você vê Jesus num jardim de nome Getsêmani. Ele não foge. Pai, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Esse é o cálice que o Senhor me delegou. E que seja feita a tua vontade. Ele não foge. Ele não desce da cruz. Ele permanece na cruz. Dizendo palavras que até então, homem algum, nascido de mulher, pronunciou diante do sofrimento do vicário que ele ali estava se entregando, dizendo em alto e bom som para aqueles que estavam ao redor: Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? No ambiente de trevas, ele permanece. Cristo permanece onde a gente teria fugido. Ele permanece no caminho da vontade do Pai, mostrando que a salvação não nasce da fuga, mas nasce da obediência. Por isso ele se fez homem habitando entre nós. E segundo Paulo em Filipenses capítulo 2, ele deixa sua glória, ele encarna-se, e nessa encarnação ele é obediente até a morte, e morte de cruz, porque ele permanece. Você vê Cristo discernindo aquilo que ninguém vê. Elimeleque não discerne nada. Ele vai de acordo com aquilo que ele enxerga. Visivelmente, aqui tem crise, tem fome, eu vou cuidar da minha casa e nós vamos mudar para lá mesmo. Não tem essa de aqui é terra prometida, de tem aliança, não. Nós vamos para esse lugar que eu ouço dizer que tem pão lá. De acordo com o seu instinto. Cristo aprende e nos ensina a discernir o invisível. Elimeleque olha para a fome. Cristo nos ensina a olhar para o Pai. E não poucas vezes, Cristo, andando com aqueles frágeis discípulos, nos faz lembrar aquilo que ele disse no verso 38 do capítulo 6, dizendo assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, João capítulo 6, verso 38, mas a vontade daquele que me enviou. Palavras de Jesus. Sendo assim, meu irmão, Cristo escolhe permanecer onde nós fugiríamos. Cristo nos mostra discernimento no invisível. E talvez você, assim como eu, tem tido as suas tentações e riscos com relação a escolhas precipitadas, que não é só sobre ti, pode afetar a sua casa. Mas essa palavra nessa noite se levanta sobre esse altar, sobre esse púlpito, e ela vai um dia, diante do governo de Deus, nos ter como indesculpável, porque nós ouvimos a verdade do Evangelho. Louvado seja Deus. Curva a sua fronte, vamos orar. Fala com o Senhor, meu irmão, se você tem sido tentado a fugir, a pensar em mudança, a olhar para Moabe, olha para esse texto e peça ao Espírito Santo, me ajude a discernir aquilo que eu não estou enxergando, me ajude a permanecer naquilo que eu estou sendo tentado a abrir mão, a fugir. Nem tudo que tem pão é para mim. Me ajude a discernir, Pai, assim como Belém tinha um nome tão bonito, o nome de um local que era para ter alimento, mas estava sem realidade. Às vezes nós também somos assim, passamos estações e fases na vida, que nós somos cristãos, mas desprovidos de frutos,
Se isso tem sido uma realidade na sua vida, na sua casa, nessa noite, é chegada a oportunidade de você entregar isso ao Senhor e se apossar dessa palavra que é dele, e pela ação do Espírito Santo, você a partir de hoje, ter um viver diferente para a glória de Deus. Senhor amado, nós reconhecemos a sua bondade em nos trazer nessa casa de oração nessa noite, em meditar um pouquinho sobre o Deus presente que se oculta, em ler e reler um pouco de uma família que, tendo como cabeça aquele homem que significava Deus é o meu governante, Deus é o meu juiz, Elimeleque, ele se deixou levar por aquilo que os olhos dele viam, e estava num processo junto com a realidade de um todo de juízes, de disciplina, e ele foge. Ah, Senhor, que exemplo tão atual, numa geração que também tem fugido por tantas coisas. Talvez eu estou diante de irmãos que estão sendo tentados a abandonar suas comunidades de fé, em detrimento, ó Deus, de coisas tão singelas e tão simples, que o Senhor possa tirar isso desse coração nesta noite, e trazer, ó Pai, o alento e a direção que ele tanto precisava, porque não existe acaso. Se o Senhor fala conosco, se o Senhor fala com ele e com ela pela tua palavra, isso é confirmado, ó Pai, pelo Espírito dentro do ser, do eleito de Deus. E nós te suplicamos também, como última intercessão nessa noite, que o Senhor nos ajude a tomar cuidado com a nossa precipitação, Senhor. Assim como as precipitações já atrapalharam tantas pessoas, atrapalharam tantos homens e mulheres de Deus, tantos projetos bonitos, que o Senhor ajude a cada um de nós a discernir algum tipo de precipitação que possa ser prejudicial a nós e, por que não, aos nossos filhos e também aos nossos queridos familiares. E olhando para o mais lindo que o texto nos mostra, que é Jesus Cristo, que o Senhor nos ensine a discernir o invisível e a permanecer ante as circunstâncias, sejam elas quais forem, para a glória do Senhor. E obrigado, Senhor, por nos alimentar nessa noite, por falar conosco, por revelar coisas tão íntimas e particulares do nosso coração. Obrigado pelas pedras do caminho, pelas pedras que o Senhor continua extirpando, pelas mudanças de coração e de mente, que o Senhor insiste em realizar na face da terra. Muito obrigado. Em nome de Jesus.